esperar a galera entrar mais um pouquinho. E aí eu já começo a falar. Eu já tô feliz que não é só minha mãe que tá assistindo. Legal, pessoal. Tô vendo um monte de gente aí conhecida. Que bom que vocês estão aqui. Acho que eu vou começar então. O pessoal vai entrando aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline. Eu, junto com meu marido, trabalho com agropecuária regenerativa aqui no estado do Tocantins. Já tem 7 anos que a gente está aqui na fazenda e implementando, né, agropecuária regenerativa. Eu quero falar hoje mais sobre a parte do gerenciamento holístico, que é um dos pilares da agropecuária regenerativa, e é a parte assim que mais chama a atenção das pessoas, não só porque tem a alta densidade, que é o que, né, que muita gente fica curioso, mas também porque é algo que a gente mais fala, né? É um pouco mais divulgado dentro da regenerativa também do que os outros pilares, que são o Keyline Design e a permacultura, enfim, a agricultura orgânica. Tem vários outros pilares que sustentam a regenerativa. Mas isso aí é papo para um curso inteiro. Eu, às vezes, não vou conseguir ler as perguntas de vocês, tá? Eu vou tentar falar e dar uma lida aqui, enfim. Mas um negócio bem tranquilo aqui. Se eu não conseguir ler, vocês não verem eu respondendo as perguntas, pode perguntar de novo, que aí a gente vai falando. Bom, quem criou o gerenciamento holístico foi o Alan Savory. Alan Savory, ele é um biólogo sul-africano que trabalhou muito tempo na administração de parques. E ao longo do tempo, eles percebiam que esses parques, eles não melhoravam. Então, a natureza dos parques não regenerava. Ficava cada vez pior, ficava cada vez mais desertificado. E eles não entendiam por quê. Eles eliminavam os animais, diminuíam a densidade de animais nos parques, acabaram matando animais para tentar controlar essa desertificação e não conseguiram. Então, ficou essa incógnita. Ele diz que ele leu uma vez um resumo do livro do Voisin, de produtividade de gramíneas, mas leu, ficou aquilo na cabeça, não usou o livro, não servia para ele na época, enfim. Mas, com essas constatações de que tudo, né, piorava nos parques, ele relembrou desse livro e foi atrás de ler novamente e ver o que estava acontecendo, e chegou, né, numa das conclusões de que o problema era que esses parques estavam sendo comidos, a natureza do parque, as árvores, arbustos e as gramíneas estavam sendo comidos e demais, mas não da maneira com que as pessoas achavam que era, não por conta de um número de animais, mas por conta de uma relação entre o número de animais e a área e o tempo. Então, quanto tempo esses animais ficavam em cima de uma mesma área pastejando. Esse que foi, né, a observação dele. Então, a partir dessas observações, esses muitos anos de experiência, ele chegou a 4 conclusões. A primeira delas é que
Parece meio óbvio, mas às vezes não é, principalmente com o nosso pensamento linear, né? A natureza trabalha em sistemas complexos, a natureza trabalha em holismo. Então, tudo que você for fazer dentro da sua propriedade precisa levar em conta que vai ter várias reações. Então, se hoje eu faço uma roçada no pasto, ou uso um agrotóxico, ou enfim, qualquer ação que eu tome, ou faço uma queimada, ela vai ter várias ações em volta. Então, você pode estar causando um problema maior ainda do que você está tentando solucionar, em primeiro lugar. Esse é um grande, insight que ele teve. Parece óbvio, mas não é. O segundo é que, e esse é bem legal, é que os ambientes, eles podem ser classificados conforme a sua... em inglês a palavra é brittle. É muito difícil de traduzir isso para o português, porque seria friável, mas não é o friável que está acostumado a falar na agronomia. Tem um mosquitinho aqui. Fazenda é isso. É um friável que significa uma sensibilidade do ambiente. Então, ambientes muito friáveis são ambientes de deserto. E ambientes pouco friáveis são aqueles ambientes que têm uma distribuição bem homogênea da umidade ao longo do ano. Então, por exemplo, eu posso ter 200 ml de chuva numa região. E essa região pode estar numa ponta da escala de sensibilidade, ou de friabilidade, ou na outra ponta. Então, como exemplo, a gente pode citar 200 milímetros de chuva anuais. Você tem algumas cidades do Nordeste que vão ter isso, e você tem cidades como Londres, por exemplo, que chove o ano inteiro. Então, não dá para classificar um lugar somente pela quantidade de chuva que tem nesse lugar, e sim pela concentração dessas chuvas. E aí você classifica, e esses lugares mais ou menos sensíveis, mais ou menos friáveis, vão precisar mais ou menos de animais para manter a biologia do seu solo, a umidade do solo, a quantidade de micro-organismos que tem nesse solo. Em ambientes muito friáveis, você tem uma decadência das plantas por oxidação. Em ambientes pouco friáveis, você tem uma decadência das plantas por decomposição. Então, sim, aí eu estava falando, dos 4 insights, né? E aí, o outro insight é que, nesses sistemas de muita friabilidade, você precisa de manadas de animais para manter esse solo. Então, você precisa do esterco e do pisoteio para que você mantenha essa biologia. Tem um mosquito aqui que tá... Ele não para de voar em volta de mim. Ai. E o quarto insight é que o tempo de permanência dos animais, em qualquer que seja a sua escala de friabilidade, a sua escala de sensitividade dessa terra, vai ser problemático para as plantas e vai acabar causando morte de algumas plantas. Então, frente a isso, e com o fato de que as manadas, elas foram sendo eliminadas, então você não tinha mais muita manada por lá onde ele estava, e fazendeiros estavam ocupando a região, ele achou que isso poderia ser aplicado nas fazendas de gado. Então, qual o problema da nossa degradação de pastagens hoje? É que esse gado não é porque tem muito gado, é porque o gado está muito tempo no mesmo lugar. Então, com isso, a gente chegou no rotacionado. O rotacionado já é uma evolução enorme do passeio contínuo, né? Só que o rotacionado, às vezes, ele não leva em conta o capim em si. Porque você tem a altura de entrada, a altura de saída, mas você está olhando muito, muito o animal, a performance do animal. E ao longo do tempo, alguns sistemas rotacionados, por exagerar no período de permanência e por ter uma baixa densidade, eles acabam sendo tomados por ervas daninhas, enfim, por um monte de coisa. Eu tô vendo o Augusto ali falando, efeito manada, é isso aí, efeito manada. Esse efeito manada é o que acontece quando você tem uma densidade muito grande de animais por um curto período de tempo em cima de uma mesma área.
O tempo é a chave para tudo isso. Então, ele começou a aplicar esse efeito manada nas áreas degradadas e desertificadas. E o resultado foi muito bom. Principalmente em sistemas que você tem uma escala de friabilidade maior. Então, por exemplo, aqui a gente está numa escala de friabilidade aí uns 6 até 7 alguns anos, né? Dependendo das chuvas. Então, a gente precisa dos animais em grande quantidade, em grande densidade, na verdade, em pouca área, para manter essa biologia ativa do nosso solo e para fazer essa ciclagem de nutrientes. Algo que eu tenho visto que é bem legal agora é que muitas pessoas estão falando da cerca elétrica. O Ernesto, ele está aqui assistindo a gente também, que você precisa fechar essas áreas um pouquinho mais para que esse gado consiga comer, consiga colher esse pasto de maneira mais uniforme. E quando eu falo maneira mais uniforme, a gente está falando praticamente no sistema de ultradensidade de 1.000 unidades animais por hectare. Pensagro de Buenos Aires, eles fazem 3.000 unidades animais por hectare, 3.700 unidades animais por hectare, fazem 8 mudanças por dia. Então, nós estamos falando de um corte que fica no chão. E esse retorno desses animais vai acontecer somente quando essa planta já está num estágio ideal de corte, para que seja cortada novamente. Isso significa que em alguns lugares essas áreas vão ser cortadas 1 vez por ano, 2 vezes por ano, no máximo. Porque você vai baixar esse pasto completamente no chão. Então, esse é o tema, essa é a questão que mais chama a atenção do gerenciamento holístico. Mas não é só isso. O principal do gerenciamento holístico é justamente que ele é um gerenciamento de um todo. Então, o Alan Savory criou um sistema para que o manejo holístico de pastagem seja aplicado nas fazendas. E o principal desse sistema é que você tem que ter bem claro na sua mente qual que é o seu objetivo holístico. Então, qual que é o seu contexto da propriedade e o que você quer para a sua vida. Não só a sua vida pessoal, como a sua vida profissional e como a vida em comunidade. Frente a escrever isso, é que você toma as decisões na fazenda. Então, é fácil, fica mais fácil você aplicar certas técnicas na sua propriedade quando você passa essa decisão por um monte de perguntas que vão te dizer sim, isso faz parte daquilo que você falou que queria para sua fazenda, para sua vida, enfim. Então, por exemplo, a gente tem infestações por ectoparasitas. E minha primeira reação, assim, é usar o homeopático. Então, eu gosto do produto homeopático, eu acho que funciona, eu acho que é legal de colocar no sal, porque dá certo, enfim. Mas a gente tem outras opções, a gente tem produtos injetáveis, a gente tem produtos Puron que dá para passar nos animais. Quando eu precisei usar um produto, eu passei esses 3 por essas questões, para ver o que aquilo me respondia. E quando a gente fez isso, a gente viu que o nosso elo fraco, então o nosso problema era custo. Então, o homeopático me dava um custo muito alto e eu não ia conseguir o retorno que eu queria pagando tanto assim pelo homeopático. Então, isso foi uma das coisas que me fez decidir por outro tipo. E é legal porque você se mantém dentro daquilo que você estava querendo, mas usa ferramentas variadas, então a gente não tem, assim, não é bloqueado de usar nada. Então você pode usar ferramentas que você quiser, desde que aquelas ferramentas sirvam para você. Então, o que eu estava falando, por exemplo, na outra live, não adianta me falarem que soja dá mais dinheiro, porque eu não quero plantar soja. Então, isso é legal, assim, do gerenciamento holístico por isso. E aí o primeiro livro que ele lançou já está na 3ª edição. Esse livro aqui, ó, indico para que todo mundo que quiser, saber mais. É um monte de teoria sobre
sobre o gerenciamento holístico e o manejo holístico de pastagem. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é bem legal. Eu vou deixar aqui depois. E estou trabalhando na tradução desse aqui também, que é do Jaime. O Jaime trabalha com ultradensidade. Ele trabalha com 1.000 unidades animais por hectare e fazendo cria, recria e engorda. E é super legal também. Ele tem um livro fino, é um livro bem prático, assim, que dá pra gente ler e já entender grande parte da teoria, né, do gerenciamento holístico. E, bom, pincelando mais ou menos por aí é isso. Eu vou contar como que a gente implementou e alguns problemas que a gente teve ao longo do caminho e algumas soluções que a gente achou também. Quando eu cheguei aqui, junto com meu marido, há 7 anos atrás, a gente chegou bem de mansinho e era uma fazenda normal, tradicional, de pecuária de cria. E nós começamos, eu fazia doutorado na Alemanha e vim embora para cá porque eu assisti a TED Talk do Alan Savory. E em 6 meses eu abandonei o doutorado e vim para cá, para a fazenda, porque eu queria fazer isso da minha vida. Eu falei, é isso que eu acho que tem que ser a pecuária. É moderno, vai ao encontro daquilo que as pessoas estão querendo hoje, principalmente as gerações mais novas, e que é um maior respeito ao meio ambiente, enfim, e exigem isso do nosso produto. Então eu achei que isso era perfeito para a época que a gente está, e porque fazia parte assim do meu todo, fazia parte do meu objetivo holístico. Eu sempre gostei de fazenda, fui criada em fazenda, queria morar em fazenda, então deu super certo. Eu voltei e aí começamos. Bom, num primeiro momento, os passos foram de tartaruga. A gente começou fazendo poucas coisas, poucas intervenções. A gente fez galinheiro móvel, a gente fez micro-organismo, a gente fez compostagem, enfim, a gente fez só essas pequenas coisas, pequenas alterações. Com o tempo, a gente foi assumindo cada vez mais tudo relativo à fazenda, administrativo, enfim, tomada de decisões e absolutamente tudo. Eu me lembro, até hoje, o dia que a gente juntou o primeiro lote de animais para fazer o lotão para a gente passar a seca. Então, uma das coisas que o Alan Savory fala é: quanto antes você juntar os seus lotes e fazer uma manada só na fazenda, melhor você vai passar o período de estiagem. É contraintuitivo isso, porque a gente pensa, como que eu vou colocar 3.000 cabeças num pasto e vai durar mais tempo do que eu colocar 200 cabeças? É uma questão de que a colheita é melhor dessa forragem quando você tem 3.000 animais no mesmo pasto, numa área menor. Eles comem tudo. Então, a sua permanência nesse lugar, nesse pasto, se ela for melhor por um dia, ela vai melhorando, ela vai aumentando o descanso dos outros pastos. E, consequentemente, você tem aí um ganho não só de dias de descanso, mas de colheita excelente de forragem. Então, é por isso. Bom, às vezes eu me perco nas conclusões, vocês me chamem a atenção aí. Mas eu tava falando que eu lembro o dia que a gente juntou o primeiro lote, né, para passar a seca. Porque a gente leu lá, então, que quanto antes melhor. E nós juntamos 2.600 cabeças no lote. E aí eu tava assim, em pé, no capô da caminhonete, olhando aquele mar de vaca e a cerquinha elétrica lá, dividindo um pasto de 100 hectares de braquiária marandu, que já estava na fase seca. A gente dividiu a primeira parte, né, com a cerca elétrica, deixou elas para cá, e a ideia era só ir jogando a cerca elétrica para frente, fazer um pastejo em faixa. E eu olhei e falei pro Marcos, a gente nunca mais vai conseguir separar esse lote. E ele falou, eu acho que não vamos mesmo. Era vaca parida, era novilha. A nossa estação de monta não estava tão definida assim, então tinha vaca de mamando a caducando, como falam, né? Tinha tudo lá dentro. E
Para nossa surpresa, quer dizer, a gente esperava muito que isso acontecesse, a gente estava torcendo bastante para isso. Esses animais ficaram, esse lote ficou aí quase 30 dias nesse espaço de 100 hectares fazendo pastejo de manejo holístico de pastagens com cerca elétrica, enfim. Só não foi melhor porque a gente tem um problema de aguada nesse pasto. Então a água estava muito perto do próximo, da primeira faixa. E quando a gente chegou já nas últimas faixas, estava aberto para trás, né? Então a gente não tinha cerca elétrica atrás do gado, sempre para frente. Mas quando a gente chegou lá no último, elas tinham que andar bastante para vir até a água e o pasto estava rebrotando. A gente teve um rebrota de braquiária marandu, porque ela foi posta ao chão completamente, isso estimulou a rebrota do capim, e elas começaram a comer essa rebrota. Então a gente teve que tirar, ainda tinha pasto lá para ser comido, mas a gente teve que tirar por conta disso. Essa foi a nossa primeira experiência com o lotão. E a gente conseguiu separar o gado depois. Como a gente conseguiu separar é outra coisa que é necessário falar para a implementação de lotes grandes, né? Eu falo lotes grandes porque a gente precisa de lotes grandes aqui, porque os nossos pastos são grandes, mas o que é necessário para você fazer um manejo de pastagem, na verdade, holístico de pastagem, é densidade. Então, com qualquer densidade, com qualquer número de animais, você consegue uma alta densidade, é só você ir diminuindo a sua área. Então, quando eu falo aí de 3.000 cabeças, é assustador? Mas porque justamente minhas áreas são maiores, então eu tenho que fazer um lote com todos os meus animais para tentar colher o melhor possível esse capim. Poderia fazer isso de uma maneira mais eficiente com cerca elétrica? Sim, mas aí vem outras coisas. A cerca elétrica precisa daí que você tenha água bem colocada e assim vai. Então, também tem o ponto de você chegar assim, qual que é o ideal para você? Qual que não te aumenta muito o custo, né? E ao mesmo tempo você consegue fazer algo melhor do que só um rotacionado normal. Então, isso é outra coisa que precisa. Mas voltando a falar de como se separa um lote desse, né? Porque que eu tenho... Hoje a gente está com um lote aí de 3.300 cabeças. Então já juntei todo mundo, praticamente está só um lote pequeno separado de vaca guacheira e vaca atrasada que pariu agora. Mas o lote está aí. A gente tem no curral várias remangas. Eu tenho 2 currais na fazenda, um curral na sede, um curral no retiro, que é um pouco mais longe. E eu trabalho com remangas. Então, são remangas, né? Não sei se todo mundo sabe, mas são cercados em volta dos currais, bem grandes, com água disponível, em que você pode colocar o seu gado e ir separando e colocando para dentro do curral aqueles que você vai mexendo. Então, por exemplo, agora na vacina, a gente vai trazer esses 3.300 cabeças para dentro dessa remanga grande que cabe todo mundo e vai separando em lotes menores. Puxa um lote para dentro da remanga maior para a remanga menor, e dessa remanga menor para dentro do curral. E aí eu vou separando os animais, vou vacinando, enfim, fazendo o que eu quero fazer. E vamos soltando para outra remanga, que é a remanga já grande também, daqueles animais que já foram feitos, que já foram trabalhados. Então essa é outra adaptação que a gente teve que fazer para conseguir lidar com lotes desse tamanho. Algumas perguntas que as pessoas geralmente fazem, né? Eu vi ali, desculpa, eu tô tentando ler, tá, gente? Falar que às vezes eu não consigo ler todas as perguntas. Mas eu consigo, na seca, nos meus menores pastos, eu consigo densidades de 80, 82 animais por hectare. Até em um pasto menorzinho eu consigo até mais do que isso, né? Mas é por aí. Lembrando que a gente está falando... em algumas vezes de ultradensidades no manejo holístico de pastagens de 1.000, de 2.000, de 3.700. Isso é só com cerca elétrica, né? E assim, é bastante intensivo. Mas com os meus 80 animais por hectare no piquete, eu já consigo um efeito excelente, manada. Mesmo que eu não esteja no ótimo do que preconiza a técnica. Então, se vocês me perguntarem quais são os resultados de 1.000 unidades de animais por hectare na minha fazenda, eu não sei dizer, porque a gente está implantando esse ano
o sistema ultradenso com cerca elétrica. Então, tem fazendas que a gente sabe que são colegas nossos que trabalham com regenerativa, inclusive a Pensagro, que eu só posso aconselhar vocês a seguir. É muito interessante, muito legal. E que trabalham com isso. E os rebrotes do capim deles são excelentes. Fora o rebrote, tem um outro aspecto desse pisoteio desses animais, que é o aparecimento de outros tipos de espécies. Então, você tem aí um objetivo de ter aí em torno de 20 espécies no seu pasto diferentes de forrageira, de plantas que esses animais vão poder comer. Isso também faz com que esses animais tenham uma nutrição muito melhor. Então, essa é outra pergunta que as pessoas sempre fazem. Se eu juntar esse meu gado nesse tanto de vaca, vai perder score? Não vai. Não vai, não. Vai ganhar score e vai... Claro, você precisa acertar, né, a entrada e a saída do seu gado. Você não pode deixar eles lá passando fome, né, 20 dias não passam, 3 mil cabeças, que vai cair o score mesmo. Mas eu tô partindo do pressuposto que a gente sabe, né, mudar passo, fazer rotacionado. Então, fazendo um rotacionado, observando o gado, esse gado ganha score no rotacionado. Então, eu tô vendo aqui o Augusto falando... O Augusto, ele também faz gerenciamento holístico, é legal de seguir ele também. E eu tô vendo ele falando que também dá para fazer pastoreio. Sim, em alguns pastos nossos que tem uma área muito maior, assim, que eu não vou conseguir densidades nem próximas de 80, que eu quero, a gente pega os vaqueiros e leva o gado onde a gente quer que eles fiquem. Então eu levo o gado numa área mais alta do pasto, por exemplo. Pastos que têm áreas altas e baixas, você tem um problema, né, de pastejo, porque eles ficam geralmente concentrados na parte baixa, perto das aguadas. Então você pega esse gado e leva eles para comer na parte mais alta. Segura o gado lá e eles vão comer aquela parte mais alta. Dá para fazer também. Bom, outra coisa, né? Isso é o score do gado, né? Como manejar esse gado na mudança de piquete. Para não falar que a gente nunca teve problemas com mudança de gado, a gente teve uma morte de um bezerro atropelado pela manada numa das primeiras vezes que a gente fez mudança de pasto. A gente abriu a porteira era muito estreita, não ficou ninguém para afinar. E aí o gado... E outra coisa mais importante, a gente tinha errado um dia a permanência do gado, então o gado estava querendo sair, elas já estavam acostumadas com o manejo, então elas sabiam que iam para o pasto novo, e o pasto novo era do lado daquele pasto que elas estavam, então elas estavam querendo mudar, elas ficaram muito afoitas, e aí passaram por cima, e morreu um bezerro. Essa foi a nossa baixa de implemento de manejo holístico de pastagens. Tô vendo outra pergunta aqui. Como saber a hora de tirar o gado? Se essa metrologia vai contra a altura de entrada e saída. Ou entendi errado? Não entendeu errado. Você vai controlar a hora de tirar o gado através de 3 coisas. Que é o preenchimento do rumen dos animais. Então, se 20% dos seus animais no pasto, naquele piquete, estão com preenchimento negativo, ou seja, no vazio do animal, no triângulo do animal, atrás da costela, você vai olhar se você enxerga um redondinho assim, que é o redondo do rumen. Se você enxergar isso, é o rumen preenchido. Então é um rumen cheio, é um rumen que está com o capim lá dentro e está sendo digerido. Se você enxergar assim, tá ótimo. Se 20% dos seus animais apresentarem esse rumen assim, você não enxerga no vazio o rumen, você vê o triângulo do vazio certinho, significa que esse gado já precisa ser mudado. Isso vai ser acompanhado de outras 2 coisas. De uma mudança no comportamento dos animais. Então, quando você chegar lá, principalmente se esse gado já estiver acostumado no sistema de rotação, elas vão mugir, elas vão atrás de você, elas ficam desesperadas. Elas te indicam, errou, né? Já era para ter mudado o nosso pastinho, né, garota? É assim, a cara que elas fazem... Bom, desculpa, eu passo o dia inteiro olhando pra cara de vaca, eu acho que eu sei a cara que elas fazem pra mim. É essa cara. E elas querem mudar. E a outra coisa é o score das fezes. Então, você vai olhar as fezes de um animal que tá comendo bem, são fezes em formato de torta. Então, ela tem uma consistência
e por dentro ela forma uma declividade assim. Mas ela não é mole no chão, que você vê muito na fase de transição, quando o capim está muito novo, muita proteína e tal, alta passagem no trato gastrointestinal, você vê aquela esparramada. Não é assim, e nem é aquela bolacha, né? Aquelas bolachas que vão caindo assim e vão formando um bolinho, um pão doce. Não é forma de pão doce. E nem é uma forma de líquida, mais mole. É uma forma consistente e redondinha, né? Essas são as fezes ideais. Então, esses 3 pontos você vai olhar. E aí, claro, você vai olhar o seu pasto. Como você sabe que um pasto tá pronto para ser comido de novo? Bom, esse pasto, ele não tem sinais nenhum de mordida nas folhas. Se o seu pasto tá verde, tá bonitinho, mas você ainda vê folhinha cortada de mordida de pastejo, não tá na hora. Esse pasto precisa tá com pelo menos a primeira folha que saiu já entrando em senescência. Então, depois que o gado cortou, ele vai jogar as folhas. Aquela folha bandeira, aquela folha que sai com toda a força do mundo. Essa folha, quando você for comer de novo, quando a vaca for comer de novo, ela já precisa estar secando, ela já precisa estar descendo. Por que isso? Porque o gado vai comer a parte das folhas que estão mais novas, mas já estão maduras, e a terra vai comer as primeiras folhas que já estão secando. A alta densidade faz com que os animais cortem super bem a parte de cima e comam, e pisoteiem a parte de baixo e ponham essa palha no chão. Essa palha no chão, junto com os 40 quilos de esterco e urina por dia que esses animais vão jogar, é que vão adubar o seu solo, que vão fazer com que a biologia seja ativada. E assim, com essa palha do capim, você não vai perder a função biológica das fezes. Você vai manter essas fezes úmidas, cobertas, sem a radiação solar em cima o tempo inteiro, e com isso você vai facilitar aí o trabalho dos micro-organismos, né? E a não evaporação total do nitrogênio desse esterco. Então, por isso que é importante você olhar esse ponto do capim. Então, aí a gente percebe que a altura de entrada e saída acaba perdendo um pouco, né, a importância. Embora eu precise dizer que a minha experiência aqui é com 2 capins. É com o Andropogon e o Brachiara marandu. Então, eu sei falar desses 2 capins, o que acontece com eles. O Andropogon, se eu jogar ele no chão e ele acabar, ele virar assim, você olha e vai falar, morreu. Aline, morreu, você é louca, você matou seu pasto, não sobrou nada. Se você fizer isso, a rebrota dele é tão bonita, mas tão bonita, que um dia chegou um moço aqui, um técnico, passou pelo meu pasto de entrada, onde eu consegui uma alta densidade com pastoreio, e ele falou pra mim, bonito o seu tamanho ali na entrada, ficou lindo. Falei, não plantei tamanho. Aí ele, não, ali na entrada. Falei, é Andropogon. Porque ele sai sem touceira com muita folha, muita folha. Eu já postei fotos em grupos que eu participo de uma touceira de Andropogon que tinha sido pisada até não sobrar nada. Corte zero, viu, gente? Eu tô falando assim de você ver assim aquela terrinha amassada, sabe? E as pessoas não acreditavam que era Andropogon, e é. E o marandu, a mesma coisa. O marandu, ele tem uma demora maior para rebrota. Então, numa época que você tá na época da chuva, assim, é difícil fazer um manejo legal em áreas que tem marandu e Andropogon. Porque o período de descanso que eu preciso para o Andropogon é maior, num pisoteio mais alto. Mas eu acredito que isso seja verdade também quando a pessoa não faz o pisoteio alto, né? Ele é mais lento um pouco. Mas, como eu disse, a gente teve uma rebrota muito bonita do marandu. Em menos de 20 dias aí, já estava com bastante folha, bem bonitinho. Numa época de pico de seco, isso era julho, já bem seco. Então, né... É questionável isso também, depende muito aí de como está seu solo, se ele está úmido, se ele não está, da profundidade das raízes, enfim.
Então, desculpa. Os meus pastos, quanto mais baixo ficam, melhor vem a rebrota. É isso aí. Cuidado, pasto baixo porque o gado ficou muito tempo em cima, não vai fazer esse efeito, tá? O efeito que você tem da manada em cima é um efeito rápido. É aquela vaca que vem, aquele monte de manada que vem, como uma manada que o Alan Sever observou lá na África, passa em cima de tudo e vai embora. E permite que essa rebrota saia. Então, para quem conhece, né, Voisin, é a lei da segunda mordida. Você não pode deixar um animal comer de novo um pasto que acabou de rebrotar. Ou que teve sua rebrota já há alguns dias, você vai lá e põe o gado de novo em cima. Isso qualquer jardineiro sabe. Se você pegar uma roseira e ficar cortando a rebrota dela, as folhinhas dela o tempo todo, ela morre, né? E o capim morre também. E aí o que você vai ter no seu pasto? Erva daninha. E aí você vai ter que usar, né, de outras ferramentas para fazer esse controle. Então, a Aline é contra o uso de herbicida, contra o uso de fogo, contra o uso de não sei o quê. Não, eu não sou contra o uso de nada. Eu sou a favor de você não trocar processo por insumo. Então, você pode regular o seu processo para que você não tenha o aparecimento dessas ervas daninhas e, consequentemente, não precise comprar insumo para isso. Isso significa dinheiro no seu bolso também, né? Então, aí, outra vantagem de você prestar mais atenção no seu manejo aí. Eu não lembro aí de vocês terem me perguntado mais alguma coisa. Vocês querem recolocar a pergunta? Se eu não respondi a pergunta de alguém, coloca por favor de novo, porque às vezes quando eu tô falando eu não consigo prestar atenção, tá bom? Aqui, eu tinha visto uma pergunta aqui. O Eurico, qual a distância máxima ideal para voltar para o bebedouro nessa experiência? Não muito assim, não muito mais do que 1 quilômetro. É pouco, assim, principalmente na época da seca, sabe? A gente começou a perceber que elas acabavam não indo comer o pasto, né? Porque já era muito longe, acabavam ficando mais tempo deitadas. Isso é uma observação, né? Aqui na seca, que o gado troca o pastejo diurno pelo noturno. E aí passa o dia inteiro deitado embaixo da sombra. Então a gente percebeu que quando estava perto da água, no sistema intensivo, no rotacionado, elas não faziam tanto isso quanto quando começou a ficar mais longe, né? Então a água num calor desse aqui de matar, né, com uma seca muito forte, uma umidade relativa do ar baixíssima, realmente tem que prestar muita atenção. E o sal, acaba que você pode usar o mineral também para fazer, né, direcionamento de pastejo, se você quiser, mas não numa época dessa. Então, vamos colocar o coxo de sal lá no final do pasto, que elas vão lá. Putz, elas não vão. Aí você vai ter um gado que não quer andar, não vai mineralizar e só vai ficar deitado. Então, a gente viu aqui que realmente não pode ser muito longe, sabe? É difícil falar assim, tantos quilômetros. Vai depender aí da condição de cada um, né? Da condição de umidade, da condição do gado, enfim. E de quanto você consegue enfrentar essa seca, né? Não conheço esse sistema na fase de recria e engorda. Você acha que vai dar um rendimento aceitável? Acho que sim, principalmente porque você está melhorando as plantas, o número de espécies que você tem no seu pasto ao longo do tempo. Então você vai ter que fazer uma transição para qualquer técnica. Se você não usa essa técnica para outra, vai. Então provavelmente você vai ter que suplementar, né, a sua recria e a sua engorda durante um período em que você não tem esse pasto cheio de outras plantas disponíveis para conseguir melhorar a nutrição desse animal, enfim, que esse animal consiga colocar mais gordura, consiga colocar mais peso. Então, provavelmente. Você pode fazer esse sistema e suplementar o seu gado com algo, com um semi-confinamento, alguma coisa assim, nada impede, sabe? Você pode fazer um mix. A questão principal aqui, que eu acho, é a gente entender como a gente faz o manejo de um pasto e entender que esse pasto evoluiu junto com os ruminantes. Então,
O pasto não é algo sozinho e o ruminante é outra coisa. Eles cresceram juntos, eles evoluíram juntos. Então, a gente entender essa simbiose é muito importante. E entendendo essa simbiose, você pode conseguir resultados muito melhores, né? Então, eu acho que sim. E aí também depende de que público você quer alcançar. Então, se eu estou falando de muita gordura na carcaça, se eu estou falando de um animal super precoce, talvez isso não seja o melhor sistema se você não usar algum suplemento. Mas se você está falando de um nicho de mercado, que é um nicho de mercado que quer que você seja mais sustentável, que quer que você faça diferente, a gente fala principalmente a geração jovem. Olha só, Greta está aí para falar para a gente, nós vamos ser veganos. Entende? Então, o que isso sinaliza? Ela não é o inimigo. Isso sinaliza que os jovens, que as pessoas estão querendo cada vez mais saber como é produzido. Então, você está com um nicho que talvez não esteja tão interessado assim na sua gordura, na sua carcaça, enfim. Talvez você ganhe esse público de outra maneira, né? Trabalhando com nichos de mercado. E você, Ricardo, eu tenho certeza que você sabe disso. Porque você tem um nicho de mercado e é dessa maneira que a gente consegue inserir produtos diferenciados. Então, acredito que a nossa métrica para a qualidade da carcaça, a nossa métrica para rendimento, seja ele qualquer que for, se a gente está falando de carcaça, se a gente está falando de, sei lá, como que a minha fazenda está se portando com esse sistema, eu estou sendo bem sucedido, né? Isso, muitas das nossas métricas caem por terra, né? Quando a gente está trabalhando com o que as pessoas esperam, e elas estão esperando coisas diferentes do que a gente está vendo hoje. Ricardo, é viável um manejo holístico em áreas pequenas? 20 hectares com essa prática de raspar o pasto pela manada? Sim, é viável, porque você precisa ter uma densidade alta, né? Se quem quiser seguir o Jason, é um amigo meu, ele veio inclusive fazer os cursos aqui com a gente, ele fez o curso da agropecuária regenerativa também que eu fiz, com o Darren do Regredients. Sigam ele, porque ele trabalha em uma área pequena, com poucos animais e alta densidade, e vejam o que ele já conseguiu nos pastos dele, que eram tomados por samambaia. Ele está conseguindo resultados excelentes. Você tem que fazer um planejamento muito bem feito dos seus pastos. Isso é outra coisa que é preciso dizer sobre o manejo holístico de pastagens, né? Eu estou sentada em cima do meu computador, na planilha de pastos, todo santo dia. Todo dia, recalculando períodos de permanência, olhando de novo qual a qualidade desse pasto para fazer o cálculo de quantos dias ele vai permanecer toda hora. Então, o que é o perigo, né? Você colocar um gado numa alta densidade num pasto ou num piquete com cerca elétrica e não monitorar e não replanejar e você acabar com o teu pasto. Então, é mais fácil isso acontecer com um lote de alta densidade? Claro que é. Se você colocar uma vaquinha lá para comer 10 hectares, ou os seus 20 hectares aí, pode deixar ela lá. Assim, ao longo do tempo você vai ter problemas, mas não vai ser um desastre. Inclusive, a gente tem um pasto aqui que chama pasto do fracasso. Vejam bem, a gente tem que falar das coisas que a gente faz de errado, né? Porque se a gente falasse mais do que a gente erra, as pessoas não errariam de novo. E a gente fica com medo, né, de falar, por pensar o que as pessoas vão pensar, mas não, vamos falar. O meu pasto do fracasso é o seguinte: a gente reformou uma área de pasto. Na verdade, era uma área onde o gado recebia silagem. Era do lado de um pivô de sorgo. Essa é outra história ainda, que se der tempo eu falo. Eram 3 pivôs de sorgo aqui na fazenda para fazer silagem para o gado. Foram vendidos. Mas essa área era do lado de um pivô. Essa área ficou recebendo esse gado a seca inteira. Então encheu de esterco, estava a coisa mais linda do mundo. Era uma área pequena. E a gente foi, no início das águas, plantou andropogon. Foi a coisa mais linda do mundo. Parecia um pânico. Lindo, alto. Maravilha.
E eu doidinha, vamos colocar o lotão, porque vamos colocar o lotão, as vacas paridas vão entrar e não sei o quê, nananã. Toda felizona. Abri o colchete, pus as vacas paridas pra dentro. Vaca parida come que nem um D50, né? É rapa, né? Quem tem filho sabe. Quem tem filho amamenta sabe. Rapou o pasto. Rapou. Só que, enquanto elas estavam lá dentro, numa densidade bem alta, porque o pasto era pequeno, imaginem vocês que era uma área onde a gente colocava os animais para comer silagem, choveu horrores. A noite inteira choveu. Quando eu cheguei lá de manhã, não só o meu pasto estava no chão, como tinha virado uma cerâmica. Porque terminou de chover e aí o sol bateu em cima. E foi uma noite inteira de chuvas e um dia inteiro de sol. E acabou o pasto. Meu andropogon viveu e morreu naquele curto período de tempo que eu fiquei super feliz que eu tinha altas densidades. Então, né, outra coisa que a gente aprendeu foi: não se coloca o gado dessa densidade num pasto muito novo. A gente na empolgação de colocar as vacas, pastejou o pasto muito novo. Raiz não estava pronta, enfim. O que a gente aprendeu com isso? No sistema de manejo holístico de pastagens, a gente reforma o pasto e a gente deixa esse pasto sementear e a gente vai comer esse pasto só depois. A gente vai comer o pasto. Eu vivo falando isso, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. É que dá vontade de comer, né? Tão verdinho, botar na salada. Eu falo pro Marcos aqui, eu brinco com ele. Eu falo, quando você olha pro pasto e dá vontade de cortar, botar azeite e sal em cima, esse é o pasto que tá bom. E é mais ou menos por aí. Então, bom, esse foi o nosso erro de pastejo. Então, quando a gente faz aqui reforma, ou a gente tem umas áreas muito degradadas que a gente reforma, né, pra colocar, a gente deixa esse pasto sementear e depois só a gente pasteja esse gado, ou vai pastejar ele lá na seca, ou então ainda passa o link por cima dele na seca para ele descer a folha e vir com a rebrota bem vigorosa na estação seguinte. Deixa eu ver... Qual a lotação mínima instantânea para dar o efeito regenerativo? Essa é uma boa pergunta. A gente é necessário que você crie o efeito de manada. Então, aquele efeito onde a vaca não pensa aonde ela está pisando. Sabe estouro de boiada? Passa por cima? É isso, mas com calma. Então, elas vão entrar no pasto e elas ficam bem juntinhas uma das outras. E elas vão pisoteando esse pasto e vai criando esse efeito. Às vezes não cria esse efeito completamente? Sim, às vezes não cria. Mas se você já juntar numa boa densidade, você já tem muita melhoria. Se você controlar o tempo de permanência, você já tem muita melhoria. Então, eu diria que você vai ter o efeito quando você vê que o gado comeu a parte do pasto que está verde e alguma folha, alguma palha você já deixou no chão também. Isso aí vai depender da qualidade do seu pasto, da altura do seu pasto, da densidade que esse gado está entrando lá dentro. Então, é difícil falar qual a lotação mínima para você, ou uma lotação mínima geral para um efeito regenerativo, se a gente não sabe a qualidade que está seu pasto, quanto tempo vai permanecer, tarará. Então, eu diria que, para dar o efeito regenerativo, a sua densidade tem que estar num ponto de que isso aconteça. Ela come uma parte, ela pisa outra, e quando você vê aquele corte uniforme, uma colheita excelente do pasto, isso aí causa o efeito da regeneração. Quanto mais denso, melhor vai ser o efeito. Mas tem um dos consultores de gerenciamento holístico, Graham Hand, ele fez um curso com a gente aqui o ano passado. Ele sugere que todo mundo que queira fazer, que queira entrar nesse sistema, selecione uma área da fazenda pequena e faça a ultradensidade. Põe a cerca elétrica e comece a fazer com bastante, 1.000 unidades animais por hectare. Faça a rotação e veja quais plantas vão surgir ali. Porque pode ser que o capim que você esteja usando na sua fazenda não seja o capim que é melhor para aquela região, ou mais adaptado para aquela região, e você vai ter uma substituição dele por outras plantas. E que talvez essas plantas você não, num primeiro momento, não ache tão interessante. Então, é preciso saber como que a sua terra vai reagir. Isso depende aí do banco de sementes que você tem na sua terra. Aqui, por exemplo, a gente
conseguiu numa área ultradensa que até nascesse beldroega. Beldroega é uma planta que parece uma como chama aquela plantinha que é gordinha assim, que tem a aguinha dentro? Esqueci o nome. Enfim, ela parece essa plantinha e ela é indicativo de solos muito, muito férteis. Ela só nasce em solos muito férteis. E nasceu aqui, né, essa planta. Eu tenho uma outra área aqui que a gente começou a fazer corte zero, mas mecânico, não com gado. Corte zero mecânico é uma área de agrofloresta. E começou a nascer um pânico. Era malva a área. Era só malva. Era uma seca horrorosa. Só nascia malva. Malva e aquela malicinha, aquela que abre e fecha. E quando a gente foi cortando, jogando palhada, cortando, jogando palhada, cortando, jogando palhada, corte zero, sempre corte zero dessa malva, aí começou a pipocar algumas outras coisas, começou a nascer até algumas outras ervas mais difíceis, tiririca, continuou cortando, nasceu pânico. É praticamente um pasto de pânico, agora com algumas coisas de andropogon, porque o andropogon do pasto do lado sementeou, jogou a semente para cá, a semente ficou na terra e nasceu de novo. Então, esse é o com a lotação mínima instantânea, né? Essa pergunta que eu estava respondendo, é isso. Como foi a experiência com galinheiros móveis? Foi legal, assim, no começo. Essa é outra coisa, né? Acho que entra junto daquele passo do fracasso, assim. Não foi um fracasso, é que, na verdade, o nosso capim, o andropogon, é um capim muito grande. Então, as galinhas se perdiam lá no meio, né? Não é fácil colocar um galinheiro móvel num pasto de andropogon. Ele tem toceira, o galinheiro móvel tem que andar por cima delas, aí você puxa pra lá, puxa pra cá. O C4 é difícil de mexer, né? C4 é o capim tropical, né? Ele é muito bruto, né? Ele cresce muito, ele tem um vigor enorme. E a gente colocou as galinhas lá, e outra coisa que aconteceu também, a gente não tinha cuidado não usou cerca elétrica em volta, então um dia a gente chegou lá e não tinha mais nenhuma galinha, que a raposinha catou as galinhas e comeu. Então, assim, a gente ficou com muita dó, porque, colocamos as galinhas lá praticamente para serem comidas, né? Ela conseguiu abrir a porta do galinheiro móvel à noite. E, a gente acha que foi uma raposa de 4 pernas, né? Pode ter sido uma raposa de 2 pernas também. Isso aí eu até não descobri. Mas, enfim, a minha experiência com galinheiro móvel foi essa. Não vou dizer que não dá certo. Talvez a gente tenha errado em algumas coisas e talvez a gente conseguisse fazer isso numa área de um outro capim. Talvez um quicuio, né? Que não é tão alto assim. Ou, né? Não vou dizer que não dá certo, não. A gente não conseguiu fazer dar certo porque nos nossos passos e da maneira que a gente fez não foi ideal, não foi mesmo. O que vocês fazem com os touros após o repasse? Eles ficam separados em um pasto. A gente tem hoje 50 touros e eu vou rotacionando eles da melhor maneira que eu consigo em um pasto separado, né? Ou eles podem andar na frente do lotão, ou eles podem andar atrás do lotão. Isso às vezes dá para fazer também. Se eu não quero misturar um lote, por exemplo, mas eu quero manter o efeito manada e eu quero manter o número de lotes menor na fazenda por conta de melhor aproveitamento de pasto, eu posso andar um lote na frente do outro. Então, você pode colocar uma recriazinha aí andando na frente do lotão, eles comem a ponta, depois o lotão vem atrás, termina de comer o resto, dá para fazer também. Lembrando que, né, o ideal é que isso seja feito de uma vez só. E lembrando que a nutrição, ela não decai no lotão desde que você controle, bem controlado, aqueles 3 itens que eu falei: o preenchimento ruminal, o score das fezes e o comportamento dos animais. E a entrada, como que esse capim tá, né? Para você não ter excesso de um nutriente e falta de outro. Enfim, se o capim não tá passado, se o capim não tá muito novo ainda, com excesso de proteína. Então, os touros ficam aí em outro pastinho. Tem coisas assim que a gente tem que fazer e não é o ideal, né? Por exemplo, as vacas leiteiras e os cavalos. Eu tenho 3 pastos aqui em volta do curral, onde elas ficam. Então, elas ficam muito mais tempo do que eu gostaria que elas ficassem. O certo era colocar a cerca elétrica, fazer um manejo e tal. Mas será que eu preciso botar um vaqueiro para cuidar do pasto das leiteiras, entendeu? Para trocar a cerca elétrica, para fazer o intensivo, né? E tudo isso tem que entrar na conta, né? Então, a gente
eu planejo mais ou menos quando eles vão mudar, mas acaba ficando mais tempo do que eu gostaria que ficasse nesses pastos. Os touros a mesma coisa. Essa estação de monta, antes, quando eu ainda estava fazendo IATF, antes de colocar os animais, eles ficaram em um pasto bem grande, né, um dos maiores pastos que a gente tem, um pasto que estava com uma qualidade muito alta de forragem, e eles ficaram lá um tempão, assim, bastante tempo mesmo. Esse pasto depois descansou bastante tempo e eu entrei com o lotão por cima e tudo certo. Então, é legal também de falar isso, porque a gente tenta sempre fazer o melhor, né? Então, comece onde você tá, use o que você tem, faça o que você pode. Né? Não é porque... Eu não vou ler o livro aqui do Alan Savory e falar, não dá pra fazer não, porque eu não tenho um terra de cobre pra botar minha cerca elétrica. Tipo, não, né? Vamos fazer o que a gente consegue, né? Vamos fazer o que dá pra fazer. Ponta rapadora, então é isso aí que a gente tava falando, né? As primíparas eu não separo, tá? As primíparas ficam no lotão, é uma pressão de seleção. Eu quero que o meu gado participe do lotão. Então, eu quero que esses animais sejam desafiados. Isso pode dar um problema nas taxas? Pode. Toda seleção, né, pressão de seleção dá diferença no seu rebanho, dá mudanças nas suas taxas zootécnicas. Então, sim, isso aí tem que estar na conta também, tem que ser planejado. Então, se as minhas vacas vão ficar vazias, será que deixo mais tempo com o touro? Será que não deixo? Como é que está o preço do bezerro? Será que vale a pena deixar? Eu vendo eles no final do ano? Né? Tudo isso são coisas, mas a minha pressão de seleção é para que os meus animais consigam ficar num lote enorme. Então eu quero que as primíparas consigam ficar nesse lote enorme, elas precisam. E de novo, não é problema de nutrição, não é problema de acesso a mineral. Elas têm acesso, elas têm nutrição e não é isso, né? A primípara é um problema em si. O problema da primípara é que a gente quer que ela empreende de novo. Não é um problema dela, né? É um problema que é um animal que está crescendo, que tem um filhote, e a gente quer porque quer que ela empreende de novo. É antinatural. Se é antinatural, você vai ter que usar algum artifício. E esse artifício pode ser colocar na frente, ou você pode tentar ver se tem alguma que consegue, mantém seu score, faz uma pressão de seleção, enfim. As vacas primíparas rodam junto no manejo, isso aqui eu acabei de responder, rodam sim. Eu tenho umas fotos até no Instagram de umas vacas primíparas. E, gente, vai acabar nosso tempo. Olha, tem 2 minutos ainda só. Poxa, e agora? Vocês querem começar de novo? Outra? Eu posso falar aqui de vaca o tempo inteiro. É sábado à noite, estamos aqui. Pesquisa mostra que a geração mais nova está disposta a pagar 30% a mais por produtos. Exato, o Eurico tá falando aí. É isso aí. Como um D50 foi boa. Eu tô tentando ler aqui rapidinho. Diversidade de forragens e leguminosas. Sim, quando os animais passam por cima do pasto e derrubam aquela monocultura de pasto e põe esse pasto no chão, você tem um estímulo, até pelos cascos dele, porque é um estímulo assim da manada correr, andar por cima mesmo, quebra a terra, fura a camada de compactação da terra. Isso é outra coisa que o efeito manada faz, né? Ela faz um efeito de descompactação do solo. Nascem outras coisas, nascem coisas que estavam ali na terra e você nem sabia. Então, o nosso sistema simplista de monocultura, ele não é um sistema natural. Vou começar outra então, tá bom, gente? Que vai cair daqui a 40 segundos. Aí eu espero você.